E aí, vamos começar a mudar um pouquinho como a gente pensa as coisas? O que é mais importante quando a gente pensa sobre oportunidade? Vou te falar o que a maioria das pessoas pensam sobre oportunidade, o que às vezes me deixa um pouco pensativo no mínimo. Que é, poxa, eu não faço isso porque eu não tive oportunidade. Ou começa a dizer o seguinte, se eu tivesse oportunidade, eu teria feito. Ou, não há oportunidade igual para todo mundo e é por isso que algumas pessoas conseguem e outras não. Mas as pessoas não começam no mesmo lugar. E é por isso que algumas têm mais oportunidade que outras. E é por isso que a gente não consegue fazer nada. Você deve ter ouvido falar esse tipo de coisa em algum lugar. E é por isso que eu quero falar sobre oportunidade hoje e a gente entender um pouco melhor o que de fato é isso na prática e como isso representa o resultado que algumas pessoas têm e outras não. Antes da gente começar a falar sobre meritocracia doida aqui, do tipo assim, você pode fazer aquilo que você quiser a qualquer momento. Isso é mais ou menos verdade. Quando você pode fazer tudo aquilo que você quiser, obviamente que sim. É fácil? Mais fácil para alguns do que para outros? Com certeza. Isso impede, na verdade, você de avançar ou conseguir aquilo que você quer? Nem sempre. Então, assim, vamos começar a desmistificar alguns pontos sobre oportunidade. O primeiro deles é estabelecer alguns pontos pacíficos aqui para que não fique uma conversa vaga de você pode chegar onde você quiser de qualquer forma. Então, alguns fatos específicos aqui. Todo mundo parte de algum lugar. Alguns partem mais à frente na corrida e outros mais atrás. Isso é um fato absoluto. Então, se eu tiver uma corrida onde no final dessa corrida há muito dinheiro, algumas pessoas começam essa corrida no meio, outras aqui atrás. Quem vai chegar em ter mais dinheiro? Quem tem mais chance de conseguir ter mais dinheiro? Quem começa a corrida do meio, isso é óbvio. Porque essas pessoas que estão no meio já começaram com mais dinheiro do que outras pessoas, logo elas têm mais acesso. Porque o que dinheiro é? Dinheiro é uma ferramenta de acesso. Ela não é fim de nada, ela é sempre um meio para você conseguir alguma coisa. Então, se você tem mais dinheiro, você tem mais acesso. Se você tem menos dinheiro e uma mentalidade pior, você tem menos acesso. Você pode ter pouco dinheiro com uma grande mentalidade. Você pode ter acesso a muitas coisas. Você pode ter muito dinheiro com a cabeça de bagre. Você não vai ter resultado de qualquer forma. Então, assim, ponto pacífico e sem discussão. As pessoas não saem de pontos iguais. Se isso é uma plena verdade, todo mundo sabe disso, por que algumas pessoas reclamam e outras não? Por que algumas pessoas dizem que há oportunidade e eu não fiz porque não tive oportunidade e outras não? É porque grande parte das pessoas vê oportunidade como algo que vão fazer para ela ou como algo que vai acontecer com ela, é uma força externa que vai a puxar para frente sem sua própria ação. O quê? Então assim, vamos colocar isso na prática aqui. Eu posso ter uma pessoa aqui atrás, certo? E uma pessoa aqui. Então aqui eu tenho duas pessoas. Essa pessoa, ela pode ficar parada esperando alguém a beneficiar ou ajudar em algo. Essa pessoa vai ter mais ajuda do que essa aqui? Provavelmente sim. Porque a escola dela pode ser melhor que o desse. Isso provavelmente, porque eu tenho mais pessoas dando ajuda. Porque o dinheiro paga essa questão. Agora, se essa pessoa aqui, apesar de tudo isso, não tomar ação para aproveitar as coisas que estão à sua volta, ela teve ou não oportunidade? Se ela não se colocou à disposição para fazer alguma coisa, ela vai ter oportunidade? Não da mesma forma. Da mesma forma que quem não teve, por exemplo, um grande estudo, Harvard, né, e grandes faculdades, se ela não se posiciona para usufruir daquilo que foi colocado para ela, ela também não tem oportunidade. Então,
desmitificando um pouco a oportunidade não é o acesso que você teve. Acesso e oportunidade são coisas distintas. Vamos separar aqui. Essa pessoa aqui teve mais acesso. Mas isso não quer dizer que ela tem mais oportunidade. Porque oportunidade é um acaso que ocorre quando nós tomamos ação. Então, assim, oportunidade é o acaso com sua ação acontecendo e você aproveitando com suas competências para usufruir desse acaso. Ou seja, essa pessoa aqui teve estudo. Então, por que se tem a percepção que quem tem mais acesso tem mais oportunidade? Porque quem tem mais acesso estudou melhor, logo ele tem mais competência. Logo, se ele tem mais competência, ele se sente mais capaz. Como ele se sente mais capaz, ele toma mais ações em direção a alguma coisa e por acaso ele tromba com alguma coisa que ele tem competência para resolver. Logo, ele fala assim: olha, tive uma excelente oportunidade. Então vamos falar o seguinte: eu vou para Wall Street, lá nos Estados Unidos, e vou lá na Bolsa de Valores de Nova York. Aí eu chego lá e por acaso eu tive grana para me colocar dentro de Wall Street. E eu estou andando em Wall Street. Aí eu trombo com um cara engravatado com uma mala na mão. E esse cara fala para mim: "Hi!" E fala um monte de coisa em inglês. Então, eu tomei uma ação de ir para os Estados Unidos. Eu tomei uma ação de ir para Wall Street. Eu não tenho competência de falar inglês. Eu vou ter oportunidade? Não. Então, a oportunidade é o acaso de trombar com o cara com uma mala na mão, com uma ação que eu tive de ir para Wall Street, combinado com as minhas competências. Então, por que tem-se a percepção de que tem mais grana, tem mais oportunidade? Porque eu tenho mais competência desenvolvida, a pessoa toma mais ação e com isso ela tromba com pessoas de mala de terno mais vezes. É assim que as coisas costumam funcionar. E aí, por que geralmente pessoas que têm menos que sentem que têm menos oportunidade, assim o têm de fato? Por quê? Já que você não se sente, eu, de forma genérica, ok? Mas já que alguém não tem muitas competências desenvolvidas porque não estudou muito bem, não estuda muito, não tem habilidades muito bem desenvolvidas de comunicação, de escrita, esse tipo de coisa, acaba não tomando ação porque tem medo. Logo, se ela não toma ação e espera algo acontecer sem competência, o acaso não acontece. Logo, nós não temos oportunidade. Então, a oportunidade é aproveitar os acasos da vida quando você toma ação e desenvolve suas competências no caminho. Até porque ninguém nasce bom, ninguém nasce competente. Como você ganha competência? Estudando, enfrentando coisas que você nunca fez na vida pela primeira vez. Então, então vamos mudar o cenário. Nós vamos pegar e falar assim, vou pegar 2 exemplos práticos aqui disso acontecendo, do bom e do ruim. Eu recentemente coloquei uma vaga na internet, no grupo do Facebook. E aí coloquei um monte de requisito lá para uma secretária executiva. Que na minha visão estava tudo bem, mas todo mundo achou que era um absurdo que eu tinha colocado lá, porque eu acho que eu escrevi como um mané. Eu escrevi um monte de coisas exageradas. E aí, algumas pessoas olharam aquilo e responderam o seguinte. Aí a pessoa olhou para o acaso que está passando na frente dela no Facebook e falou o seguinte. Aí muitas pessoas responderam assim: nossa, se eu tivesse essas competências, eu seria o presidente da NASA. A outra responde assim: nossa, agora... E começa a responder coisas idiotas dentro de um acaso que está acontecendo na frente dela. Qual ação que ela toma? Ao invés de se candidatar do emprego que ela poderia ter eventualmente, ela não se candidata porque ela entende que ela não tem competências para usufruir daquela vaga. Então, qual ação que ela toma? Ao invés dela mandar currículo, ela zoa o negócio e fica em casa, parada, esperando a grande oportunidade. Isso é uma opção. A outra opção é: existem pessoas que pegaram e olharam e falaram assim: puta merda, eu acho que eu não sou competente o suficiente para isso. Mas mesmo assim eu vou mandar, porque quem sabe não é tudo isso que parece que está sendo aí. E de fato não era. Então assim, à primeira vista,
parecia que era um bicho de 7 cabeças, só que não era. Algumas pessoas tomaram ação, certo? Tiveram entrevistas, etc e tal, tiveram alguns contatos, e por conta da conversa que foi tida na entrevista sobre os objetivos pessoais dessa pessoa, a gente acabou unificando, e Yasmin que está me ajudando aqui a fazer esses vídeos e encontrando algumas saídas para o que a gente está fazendo aqui agora. Então assim, houve uma ação com base mesmo numa baixa competência, mas porque acreditava que podia fazer algo diferente, até porque já tinha sido desenvolvido através de um curso anterior algumas competências, e o acaso de uma conversa fez gerar a oportunidade de a gente desenvolver esses conteúdos para vocês agora. Essa é a grande diferença do posicionamento, por mais que tenha grana ou não. Aí que nós temos que entender um outro aspecto sobre oportunidade e nível da corrida. Muitas vezes se fica parado quando você está um pouco mais para trás, ou um pouco mais para o meio, e até porque isso é muito relativo. Você fala assim, essa pessoa está muito mais à frente dessa? Com certeza. Mas se eu tivesse um outro infeliz aqui na frente? Um outro cara aqui na frente. Ele seria muito melhor que esse? Com certeza. Logo você deveria se sentir muito menor que esse? Talvez. E esse muito menor que esse? Talvez. Então qual que é a grande questão? Sempre vai existir um infeliz na sua frente e um monte de gente atrás. Então esquece os infelizes que estão na sua frente. A grande questão é como você avança. Avança e avança. Qual que é o grande ponto e grande diferença de quem enxerga a oportunidade de uma forma diferente? Esse cara, porque como já teve muito mais acesso que esse, e esse teve muito mais acesso que esse aqui não vê limitações. E ele continua olhando para frente. Avança, avança, avança. E acaba trombando com mais ações, já que ele tem muito mais competência, e ele acaba trombando com muito mais acasos, que geram muito mais oportunidades. Então qual o grande ponto? Não é tentar passar esse, é avançar para frente. Eu tenho aqui um tanto, aqui eu vou ter 2 tantos, aqui eu tenho 4 tantos, e aqui eu tenho um tantão, certo? Então assim, eu posso almejar um tantão? Com certeza. Eu vou me planejar para quê? 2 tantos só. E gera oportunidades suficientes utilizando as minhas competências nas minhas pequenas ações para gerar pequenos acasos para duplicar o que eu tenho agora. E assim a gente vai avançando o processo até chegar no tantão. Então, por que é importante a gente pensar em oportunidade? Oportunidade não é algo que vai vir para mim com base em alguém me ajudar ou me auxiliar em algo. Oportunidades são acasos que eu trombo conforme eu tomo ação, desenvolvendo minhas competências, dentro de uma direção estabelecida. É isso aqui que a gente tem que pensar agora como oportunidade. Você tem feito e fabricado suas oportunidades e aproveitando os cometas que estão passando na sua frente através das ações que você está tomando, ou você está esperando a oportunidade aparecer? Isso é algo que a gente tem que pensar hoje, e vamos falar de oportunidade e crescimento aqui a partir de agora. Vamos lá.